Jurandir Alencar, 28 de abril de 2022. Estava faltando alguma coisa para criar um ânimo na gente. E o presidente fez. A graça que ele concedeu ao Daniel Silveira. Isso trouxe um ânimo para todo mundo. 1º de maio agora, devemos estar nas principais avenidas deste país, mostrarmos o nosso apoio ao presidente. Aquele 7 de setembro, que todo mundo ficou cobrando do presidente, um pé na porta, fazer alguma coisa? Não, vou fazer algumas referências e mostrar para vocês o recado claro e limpo que o presidente mandou. E a primeira instituição e a mais importante nesta guerra, embora as pessoas pensem que é uma teoria da conspiração, foi para a mídia internacional. A segunda entidade que ele deu foi exatamente ao nosso Supremo Tribunal Federal. Game over, fim de jogo, acabou. Só que o presidente, como estrategista, ele cercou todas as possibilidades do STF dar um golpe contra nós. O presidente abre a fala dele na questão dos atos antidemocráticos. Preste atenção no vídeo. Nós devemos aprender com o erro dos outros. Alguém conhece a senhora Jeanine Áñez? Há pouco tempo, o presidente da Bolívia foi destituído, Evo Morales. Ele foi se refugiar na Argentina. Assumiu o governo da Bolívia a senhora Jeanine Áñez. O senhor Evo Morales ficou na divisa ao norte da Argentina com a divisa da Bolívia. E ficou trabalhando, fustigando o governo do seu país. Até que a sua turma voltou para comandar a Bolívia. Numa eleições. E a senhora Jeanine foi para casa, ela perdeu a eleição. Alguém sabe onde está a senhora Jeanine Áñez hoje em dia? Está presa. Já tentou suicídio mais de uma vez. Alguém sabe qual é a acusação? A acusação é atos antidemocráticos. Entenderam? É o que nós vivemos no Brasil atualmente. Se cria um decreto, atos antidemocráticos, e ali uma pessoa faz o que bem entende, com o futuro de cada um. Democracia e liberdade você tem ou não tem. Eu duvido que eu não seja a pessoa mais atacada, mais caluniada há anos. Isso é liberdade. Vocês acham que o presidente vai deixar alguma brecha aberta para quando ele sair da presidência, como ele é tão odiado pela esquerda, para que aconteça a mesma coisa que com a presidente da Bolívia? Para que aconteça alguma coisa contra tudo que ele construiu durante todo esse tempo? O presidente é um estrategista. Nesse outro momento, vamos ver o que ele tem de pedagogia, que não é para um ou para outro. A pedagogia é para todos. Principalmente, quem sofre mais nessa pedagogia é quem enxerga primeiro. Mas se ele não executar as coisas dentro dessa pedagogia, as coisas não acontecem. Lá atrás eu falei do João 8,32, da verdade. Depois, foi difícil. Alguns queriam que eu tomasse medidas imediatas, que não aguentavam mais a situação, e eu passei a falar em outra passagem bíblica. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. O povo tinha que conhecer, tem que sentir os efeitos, até para valorizar quem porventura um dia viesse a dar um grito de independência. Observem o desenrolar da fala dele. Pedagogia e resiliência para poder atingir o objetivo. Qualquer coisa que você faça fora de tempo, você estraga todo o contexto. Bem, no meio desse caminho, uma pessoa sofreu bastante. É um cabo da Polícia Militar, que é deputado federal. Sofreu com a perda de liberdade por vários meses. E eu aprendi desde cedo a entender ao outro lado da minha vida, em especial dentro dos quartéis. Se coloque no lugar dele. Você se coloque no lugar do deputado, casado, 2 filhos, pequenos, passar praticamente 8 meses longe da família. A gente vê aqui absurdos acontecendo no Brasil, mas não quero comparar uma coisa com outra.
Olhem as observações sobre as redes sociais. As coisas não acontecem ou não são feitas por acaso. Por que o cerceamento de liberdade de expressão? Hoje me reuni com o pessoal do WhatsApp. E outras também, mídias do Brasil. Conversei com eles. Tem acordo ou não tem com o TSE? Se tem acordo, que acordo é esse que está passando por cima da Constituição? Olha um pequeno deslize. O meu exército. Eu vou entrar em campo usando o meu exército, meus 23 ministros. Bem, resolvemos o assunto. Não vou polemizar. O recado que ele dá a respeito das fake news e da covardia que está sendo feita contra o nosso povo. O cerceamento da liberdade de expressão, o cerceamento das mídias sociais não atinge apenas a mim. Porque quem foi meu marqueteiro? Foi o Carlos Bolsonaro, que por várias vezes chegou para mim informes de ameaça de prisão por fake news. Aí prendeu o filho do presidente por fake news. É grave? É. Como é grave prender qualquer um brasileiro. Mais grave ainda é prender um parlamentar que tem a liberdade para defender o que ele bem entender e usar da palavra como bem lhe aprover também. Isso é liberdade. E dessa forma, nós podemos sonhar com um Brasil melhor. Agora, ao atingir a mim, cerceando mídias que me apoiam, desmonetizando, caçando covardemente um deputado estadual do Paraná, uma acusação estapafúrdia, talvez para dar um recado para mim. Isso é o que há de pior em qualquer regime. E ao me cerceia vocês, que o perfil do meu eleitor é semelhante ao de vocês. Olha como tem gente medrosa ao lado do presidente. E ao nosso lado no dia a dia. Pessoas com medo, desacreditadas, por olhar muita informação negativa. Lá atrás, o sócio Cavalcante, Salomão, né, pediu sabedoria. Isso mesmo? Eu sempre pedi mais do que isso para ele. Eu pedi também força para resistir e coragem para decidir. Alguém acha que é fácil eu decidir? A graça do deputado Daniel, não faltou gente para cima de mim. Você vai ter um problema com o Supremo? Olha as ações contra o governo que pode vir. Eu não posso acreditar em retaliação. Temos problemas graves. Problema não. Ações que tramitam dentro do Supremo são graves para todo o Brasil. É difícil para o presidente guerrear em condições como essa, mas a resiliência que ele tem é inquestionável. Observe, ordem absurda, não se cumpre. Como é que fica o agronegócio se aprovarem o novo marco temporal? Daí fica Rondônia. Como é que fica o Brasil? O que vai sobrar para mim se aprovar lá? Duas coisas. É respeitosamente, prezado presidente do Supremo Tribunal Federal, está aqui a chave do Executivo, administra o país. Porque não vamos ter mais economia, não vamos ter mais garantia alimentar. Vai ser uma balbúrdia no campo. Mais um recado. Poderes, irmãos, legislativo e judiciário, juntos, contra aquele primo malvadão. Quem é o primo malvadão? Agora, os poderes existem para ser respeitados. Não é para um mostrar que é mais forte do que o outro. Eu tenho dito ao longo dos últimos meses, temos poucas pessoas aqui, nessa Praça dos Três Poderes, que mandam muito. Mas nenhuma delas pode em tudo. Nenhuma. Olha nesse momento, como ele restaura e traz para junto dele todos os parlamentares, mesmo aqueles parlamentares que estavam com o rabo preso, que votaram contra Daniel Silveira, mesmo aqueles parlamentares que se omitiram durante todo esse tempo. Olha a manobra com que ele faz e traz a confiança, porque juntos nós podemos vencer isso. Preste atenção. Da verdade, do conhecimento e da última passagem bíblica. Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Tenho certeza, eu jamais serei uma Janine. Jamais. Porque
Porque primeiro eu acredito em Deus e depois acredito em cada um de vocês que estão aqui. A nossa liberdade não tem preço. Digo mais, como sempre tenho dito, ela é mais importante que a nossa própria vida. Porque um homem, uma mulher sem liberdade não tem vida. Nós conhecemos agora, ao longo da pandemia, os protótipos de ditadores pelo Brasil. Fecha tudo, prende, algema, multa, deixa o pobre coitado ficar em casa, que vivia da informalidade, não interessa se ele está sem comida, problema dele. Protótipos de ditadores, quase todos os governadores agiram dessa maneira. E nós sempre defendemos a liberdade. Você quer tomar vacina? Você não toma. Nós compramos vacina para quem quisesse. E sempre defendi, além da liberdade, obviamente, defendi que devíamos tomar conta das pessoas idosas, com comorbidades, e também brigar, lutar contra o desemprego. Tivemos sucesso nisso. Em grande parte, a política vem do nosso apoio, no nosso casamento quase perfeito com o parlamento. Eu não posso fazer nada sem vocês, e vocês também patinam sem o executivo. Os poderes são independentes, mas nós dois somos irmãos. Temos um primo do outro lado da rua que tem que ser respeitado também. Mas todo mundo que quer ser respeitado tem que respeitar em primeiro lugar. E nós não abrimos mão disso. Mais uma afirmação categórica e inequívoca de que ele tem o controle da situação. Por que nós não cremos nisso? O decreto é constitucional e será cumprido. No passado se anistiavam bandidos, agora a gente anistia inocentes. Se coloque no lugar do deputado Daniel Silveira. É liberdade de expressão. E quem porventura se vê prejudicado, ameaçado, ofendido, entra na justiça. Se coloca no lugar dele. 9 anos de cadeia, perda de mandato, inelegibilidade, multa. Que país é esse? Ao final da sessão, aplausos, como se fosse uma conquista, um urra, valeu! É próprio do ser humano pegar notícias ruins e fomentar essas notícias ruins. Notícia ruim dá ibope, notícias boas são mais difíceis. Nós temos que pensar nisso, nós temos que pensar de maneira positiva. Nós temos que defender, não é o legislativo, o executivo ou o judiciário. Temos que defender a nossa liberdade. É a base, é o pilar de tudo. Mais um recado subliminar. Olha a renovação do judiciário de maneira educada e fina. E tenho certeza absoluta, tudo se renova nesse país. Renova o legislativo, quando se muda o executivo, todo mundo, o judiciário com o tempo, e assim nós vamos aperfeiçoando a nossa democracia. Jamais retroceder, ainda mais por vontade de 1, 2 ou 3 pessoas. Aqui ele demonstra, mais uma vez, um recado ao STF que as eleições correrão de maneira limpa, clara e objetiva, sem falcatruas. Interessa para vocês. Não pensam que uma possível suspeição de uma eleição vai ser apenas um voto para presidente. Apesar do senador Passarinho. Vai entrar para o Senado, vai entrar para a Câmara. Se tiver, obviamente, algo de anormal. Vai entrar estadual, para todo mundo. Ele poderá suspender as eleições por falta de clareza, se o STF e o STE não entrarem dentro das 4 linhas da Constituição e não cumprirem aquilo que foi demonstrado tecnicamente pelos especialistas das Forças Armadas sobre as falhas das urnas. Eu gostaria, se dirigindo ao excelentíssimo ministro Barroso, uma pessoa que fala muito bem, tem um currículo invejável. Mais uma vez ele reforça uma sacudida, um escracho sobre o STF e os seus membros que estão mentindo, que estão querendo dar um golpe. Aqui, não.
que aquele inquérito aberto em novembro de 2018, Felipe Barros, tivesse o seu deslinde, né? Queremos seu parecer. Não poderia ter eleições em 2020 sem a conclusão daquele inquérito. Não vou entrar em detalhe aqui. Que não era sigiloso. Mente o ministro Barroso quando disse que é sigiloso. Mente. Uma vergonha. Para as Forças Armadas, se um militar mente, acabou a carreira dele. O cabo não sai sargento. O subtenente não sai tenente. O coronel não sai general. Não tem prescrição para isso. E temos um chefe do executivo que mente. Mais uma vez, ele mostra quem é o chefe do poder moderador. É inequívoco. Agora, eles convidaram as Forças Armadas a participar do processo. Será que ele se esqueceu que o chefe supremo das Forças Armadas chama-se Jair Messias Bolsonaro? Acho que ele esqueceu disso. Muitos perguntam, por que ele não fez antes se ele é o chefe do poder moderador? Porque se não colocar a pedagogia e a cronologia do tempo dentro das coisas, pode não dar certo. Não vamos deixar falhas. O que há de melhor das Forças Armadas? Uma nossa unidade de guerra cibernética. Pessoas formadas em várias universidades, entre elas o IME, o ITA, nos convidaram. Nós não seremos moldura. Não iremos para lá para bater palmas. Assim como o pessoal quer dar ar de legalidade, convidando observadores internacionais. Imagine chegando aqui um americano, um japonês, um angolano, um sueco. Vai fazer o quê? Vai ficar olhando de longe, o cara apertar o botão e de repente à noite sai o resultado lá na frente. Ué, que observação é essa? Que legalidade? Que segurança? Ele pode dizer que com que segurança aconteceram aquelas eleições? Nós queremos transparência. A dúvida leva ao aperfeiçoamento das coisas. A discussão no parlamento é a mesma coisa. Não pode um grande líder lá, ou até o presidente da Câmara, apresentar um projeto, tem que ser aprovado sem mudar nenhuma vírgula. Não existe isso. A mídia internacional vai pegar qualquer um arrobo que o presidente fale, e vai transformar isso num cavalo de batalha. E nós não podemos correr esse risco nesse momento que estamos passando. Por isso ele tem que ser estrategista. Temos uma tecnologia dos anos 96. O ministro Barroso disse que desde 96 nada foi comprovado de falsificação ou de fraude. Ora, as eleições de 2014, o PSDB contratou uma auditoria internacional. Qual a conclusão da auditoria? A urna é inauditável. Pronto. As observações, as sugestões das Forças Armadas estão lá com o TSE. Por que carimbaram confidencial? O Barroso não disse que as urnas são inexpugnáveis? Por que confidencial? Quase 100 militares participaram desse processo. Pode um deles vazar esse relatório? Pode. Por que não pode? Eu não acredito, mas pode. Agora, se vazar, vai comprometer as eleições? Se vai comprometer, é sinal que as urnas não são inexpugnáveis. E olha, geralmente o chefe do executivo trabalha para fraudar uma eleição. Essa informação que nós temos na história de vários países. Aqui é o contrário. Nós queremos transparência, queremos a confiança. Queremos que o senhor João e a dona Maria, quando for para casa, depois da votação, ele tenha certeza que o voto vai ser contado. Falam tanto que eu interfiro. O Bolsonaro está interferindo na Polícia Federal. Agora o Barroso diz, o presidente, não falou presidente, né? Mas dá a entender que era eu. As Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar o TSE. Que acusação é essa? Ele está tomando cuidado porque ele não está guerreando numa guerra simplesmente aqui dentro da nossa pátria. Essa guerra vem de fora. Mesmo que alguns imaginem que isso é teoria da conspiração. Igual aquela quando estava na Rússia tratando de fertilizantes e estourou aqui na imprensa, o Barroso falando que eu fui me encontrar lá com o hacker russo para influenciar nas eleições. Que responsabilidade é essa? Abra um parênteses aqui para falar sobre a ida do presidente à Rússia antes da guerra. E o que a mídia levantou?
a questão do coturno. Ele estava mandando um recado: nós estamos prontos para a guerra. E não é a guerra da Rússia, é a guerra que nós estamos aqui. Ele já veio subindo o tom de lá para cá. Tal qual foi o outro recado, que ele conseguiu que toda a mídia olhasse para ele, divulgasse o trabalho que ele estava fazendo, quando ele atravessou várias vezes aquela ponte com a moto, sem capacete, com o Tarcísio na garupa. Esse cara trabalha por estratégias, e ele é um exímio marqueteiro. Isso não é um papel de alguém que é democrata, que luta por liberdade, que é o bem do seu povo? E quando se fala em interferência, o que ele foi fazer dentro da Câmara? Encontrando com líderes, que a verdade é essa: trocaram os integrantes da comissão para que o projeto fosse derrotado na comissão, mas depois foi a plenário, ganhamos no voto, mas perdemos, porque não tivemos o número de votos 308 suficiente. Isso é interferência. Agora, você não pode falar nada sobre eles. Eles estão comandando o Brasil, não são todos, obviamente, do STF, né? Mas alguns lá mandando no Brasil e desmandando. Não podemos criticá-lo. Agora, ele obriga a cumprir, custe o que custar, cumprir a Constituição. Como disse o Ulisses Guimarães, não era simpático a ele, né? Mas disse lá que a Constituição podia ser criticada, podia ser emendada, mas descumprida jamais. Está o artigo 53, não está escrito lá na forma da lei, não depende de uma lei complementar. Isso não pode continuar acontecendo no nosso país. E indo para o encerramento, tenho falado com os meus ministros que nós temos jogado dentro das 4 linhas. E agora é o seguinte, falo com meus ministros: quem estiver jogando fora das 4 linhas, é nossa obrigação trazê-los para dentro das 4 linhas. Poucos pode muitos, mas nenhum deles pode tudo. E essa presença de vocês aqui nos fortalece. Eu falo nos, plural, a todos nós. Não podemos abrir mão daquilo que é de mais sagrado para a nossa vida, a nossa liberdade. Observe, abre aspas, se deixássemos continuar, olha o tempo do verbo e a colocação, se deixássemos continuar. Se deixássemos continuar certas poucas pessoas agindo dessa maneira, como alguns parlamentares disseram aqui, eu acredito que tem parlamentar que está receoso em falar qualquer coisa, até mesmo comparecer aqui. Qual vai ser a conotação da imprensa com a presença de vocês? Eu estou me lixando porque essa imprensa vai falar. E mesmo assim, eu nunca falei em controlar a mídia social ou a imprensa tradicional, diferentemente de outra pessoa que é tão bem tratada por parte dessa mídia. Eu lamento que essa pessoa havia se manifestado a comparecer na reunião com prefeitos e ontem de manhã fiquei sabendo que não viria mais. Está encerrada a bagunça. Ele tem as rédeas do processo. E dizer mais, a gente espera que nos próximos dias o nosso Tribunal Superior Eleitoral dê uma resposta às sugestões das Forças Armadas. Porque eles nos convidaram e nós aceitamos, estamos colaborando com o que há de melhor que existe entre nós, e essas sugestões todas foram técnicas. A ação que ele está promovendo, que demora para alguns, é o cala-boca na imprensa internacional, fechando todas as arestas. É o ganhar por dentro das 4 linhas da Constituição. Nós estamos clamando por voto impresso. Voto impresso não. As urnas, nós gostaríamos. Num segundo momento, para uma próxima eleição, sim. Mas nesse momento, a inteligência cibernética das Forças Armadas já sabe como podar, já sabe como cortar qualquer possibilidade de fraude. E eles vão estar no começo ao fim do processo, até mesmo na conferência. Não se fala ali em voto impresso.
não precisamos de voto impresso para garantir a lisura das eleições. Mas precisamos de ter uma maneira, e ali, nessas 9 sugestões, existe essa maneira para a gente confiar nas eleições. E, encerrando, uma das sugestões das Forças Armadas, não tem nada a ver com sigilo de eleição, é que no final, depois de 17 horas, como se encerram as eleições, e os dados vêm pela internet para cá, e tem um cabo no final que alimenta a sala secreta do Tribunal Superior Eleitoral. Dá para acreditar nisso? Uma sala secreta? Onde meia dúzia de técnicos dizem ali no final, olha, quem ganhou foi esse. Uma das sugestões é que esse mesmo duto que alimenta a sala secreta, os computadores, seja feita uma ramificação um pouquinho à direita, para que tenhamos um do lado, um computador também das Forças Armadas para contar os votos no Brasil. E essas falas vêm acontecendo em todos os discursos que o presidente vem fazendo, em todas as inaugurações. Nós temos que levar em conta isso.